Bom, nós temos agora um exercíciozinho básico e tem a seguinte questão aqui, olha. Um veículo é submetido a testes de desempenho em um autódromo no instante T1 de 12 segundos. Sua velocidade escalar é V1 é 15 metros por segundo e no T2 é 20 segundos. V2, 55 metros por segundo. Qual é a aceleração escalar média do veículo no referido intervalo de tempo? Ora, eu posso observar que eu tenho T1, tenho T2, tenho V1 e tenho V2. Se eu fizer a subtração de V2 menos V1, tá? Tenho aqui, ó, os dados todos aqui na resolução da questão. VO é a velocidade inicial, 15 metros por segundo. V2, 55 metros por segundo. T0 e T1 são 12 segundos. T2, 20 segundos. Jogando na forma ΔS, velocidade final menos velocidade inicial, sobre TF menos T1, vai ser 55 menos 15, sobre 20 menos 12, que vai dar 40 sobre 8, que vai dar 5, dividindo. Então, a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. A segunda questão diz assim, olha. Feita uma cobrança de pênalti no futebol de campo, o goleiro defende agarrando a bola chutada pelo adversário. Se a bola foi mobilizada em um intervalo de 0,1 segundo, com aceleração média de menos 300 metros por segundo, com que velocidade, em quilômetro por hora, a bola chegou às mãos do goleiro? Nós temos essa resolução aqui, olha. Logo aqui do lado. Mais uma vez, usando a fórmula da aceleração, mostrou a aceleração negativa. Dizendo que essa bola, essa partícula, no caso é a bola, recebeu uma desaceleração, ou seja, diminuiu a sua velocidade com o passar do tempo. ΔT é igual a 0,1 do segundo. Então, vai ficar assim, ó, a aceleração média vai ser igual, substitui, vai ser menos 300, que vai ser igual a vara ΔV sobre 0,1 do tempo. Multiplicando o cruzado, tá? Uma vez ΔV igual a menos 300 vezes 0,1, vai dar a variação, o ΔV menos 30 metros por segundo. Tá? A variação da velocidade, no caso aí, foi de menos 30. Então, 0 é a posição inicial final. Parou, né? E VO. 0 menos VO, 30 metros por segundo. Então, a velocidade foi de 30 metros por segundo. Transformando de metro por segundo para quilômetro por hora, obtemos 30 vezes 3,6, que dá 108 km por hora. Portanto, a bola chega às mãos do goleiro a 108 km por hora. A propósito, a velocidade de 108 km por hora é muito próxima da velocidade de 110 km por hora, que daria aproximadamente próximo de 30,6 metros por segundo. Permitida para o tráfego de veículos em várias rodovias no Brasil. Então, a gente agora vai ver sobre o gráfico, tá? Vamos ver aqui o gráfico, a aceleração vezes o tempo. Bom, a linha vermelha indica o que está acontecendo com a aceleração, tá? O tempo vai passar e a aceleração não vai mudar. Ela é um eixo paralelo ao eixo dos tempos. No outro gráfico, a linha vermelha está abaixo do eixo dos tempos. O que é que significa? Dizer que a aceleração que ela é negativa. E se ela é negativa, é porque a aceleração vai ser menor que zero. Dizer que a aceleração é menor que zero é dizer que a velocidade está diminuindo com o tempo. Não é isso?
Então, a aceleração menor que zero significa isso aí, tá? É a taxa da mudança da velocidade, né? Quando é que ela vai ser menor que zero? Quando é que a aceleração vai ser maior que zero? Vamos vocês recapitularem. E o gráfico que representa esse, né? É isso aí. Vamos passar para a próxima. Aqui nós temos. Ai, 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 vai voltando. Aqui nós temos outro gráfico. Vamos ver qual é o gráfico que aparece aqui para nós? O diagrama de aceleração vezes o tempo, tá? A aceleração explicada pelo tempo. Observe aqui. Quando eu tiver no eixo vertical a aceleração e o tempo no horizontal, o modelo que vai ficar embaixo aí, olha, o delta V, é o cálculo de delta V. Ou seja, como foi que essa velocidade variou. O diagrama da aceleração vezes o tempo fornece a informação relevante sobre o comportamento da velocidade durante a locomoção do veículo. Lembre-se que do movimento uniforme variado, a aceleração é igual à aceleração média, como a gente viu. Ó. Cálculo aqui da forma da aceleração. A aceleração média é igual a delta V sobre delta T, V2 menos V1 sobre T2 menos T1, onde V2 menos V1 é igual a aceleração vezes T2 menos T1. Ou seja, a delta V vai ser igual a velocidade, a aceleração vezes o tempo. Mas o que é A vezes delta, a aceleração vezes o tempo, no diagrama? Bom, a área da região compreendida entre curva de aceleração e o eixo do tempo, T, intervalo de tempo T1 e T2, representa o valor absoluto dessa variação da velocidade, ou seja, sempre que eu tiver, tá, a aceleração sendo representada vezes o tempo, T1 a aceleração era 1, em T2 a aceleração não mudou, foi a mesma, então eu vou fazer o que mesmo? Vou calcular essa área e vou descobrir o delta V pelo cálculo de área. Notação, então, delta V vai ser igual numericamente igual à área no gráfico A vezes T. Lê-se o módulo da velocidade. O módulo da variação da velocidade é, no diagrama, a aceleração vezes o tempo, numericamente igual à área compreendida entre a curva de A e o eixo T, no intervalo de tempo T2 menos T1. No diagrama ao lado, o móvel está transitando durante 50 segundos. Nos primeiros 30 segundos, ele anda sob a ação de uma aceleração constante, de 2 metros por segundo ao quadrado. E nos 20 segundos finais, ele passa a locomover-se a menos 1 metro por segundo. Como calcular a variação de velocidade do móvel nos dois intervalos de tempo? Para encontrar as variações de velocidade do móvel, é preciso calcular as área 1 e área 2 do diagrama 2. Olhando aqui, ó. Aqui eu tenho a aceleração, tá? Vezes o tempo. Sempre que eu tenho a aceleração vezes o tempo, eu vou ter a minha velocidade, delta V. Então, eu tenho dois retângulos formados aqui, olha, no eixo. Basta a gente ver quais essas áreas, tá? Cálculo deles, base vezes altura, e somar. Ora, de 0 a 30 segundos, quem foi delta V? 2 vezes 30. 2 vezes 30, que deu 60 metros por segundo. Aí vamos lá. Delta V, de 30 a 50. De 30 a 50 deu quem? 1 vezes 20, que deu menos 20. Então, nós tivemos 2 delta V aí, não foi?
Então, delta V, esse segundo delta V é negativo, porque a área A2, a segunda área, se encontra abaixo do eixo do tempo, em que a aceleração tem valores negativos. Em termos da trajetória, o objeto sofreu uma variação de velocidade de 20 metros por segundo, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Logo, não deixe de observar o valor algébrico da aceleração no intervalo para determinar a variação da velocidade do móvel no intervalo de tempo. Vamos ver como é que vai ficar lá. Diagrama 2. Olha aqui. Área 1, área 2. Então, aproveite esta oportunidade para reforçar a interpretação dos sinais algébricos da velocidade e da aceleração. Deixe claro que a variação no sentido contrário da trajetória, tanto pode significar que o módulo da velocidade diminuiu no sentido positivo, como também aumentou no sentido negativo. Então, observe como é que vai ficar aí. Olhando, de 0 a 50 segundos, delta V, V1 mais V2 é igual a 60, mais menos 20. Então, delta V vai ser 40 metros por segundo, quando eu fizer a diferença de 60 mais 20. A soma algébrica. Note que só é possível saber a variação da velocidade permanecendo desconhecida as velocidades iniciais e final do movimento. Só é possível saber a variação da velocidade permanecendo desconhecidas as velocidades iniciais e final do movimento. A locomoção tanto poderia ter começado a 17 metros por segundo e terminado com 50 metros por segundo, como iniciada a menos 29 metros por segundo, em movimento retrógrado, e encerrada a mais 11 metros por segundo, em movimento progressivo. Em ambos os casos, a variação da velocidade seria 40 metros por segundo. Então, a função horária da velocidade do move é essa aqui, ó, derivada da aceleração média, que vai ser a aceleração média é igual a delta V sobre delta T, velocidade final, velocidade inicial, TF menos zero. A gente vai diminuir aqui e passar para a página 54. Página 54. O que está escrito aqui na página 54? Vamos lá ver. Página 54 diz assim: considerando que o instante inicial igual a zero, a velocidade VO, e no instante T1 igual a T, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Então, a aceleração vai ser igual a V menos VO, dividido por T menos O. Então, a velocidade final menos a inicial vai ser igual a A vezes T. Portanto, a velocidade vai ser igual a VO mais A vezes T. Essa é a função horária da velocidade do move. Vai ficar aqui, ó, V é igual a V em função de T, que é igual a VO mais AT. Nós temos aqui a tabelinha, ó, funções horárias de velocidades, expressões em unidade do sistema internacional, onde eu tenho bem aqui, ó, V é igual a VO mais A vezes T. Então, toda vez que eu fizer 20 mais 3 vezes T, e eu fizer VO valendo 20, vou ter a aceleração igual a 3. Toda vez que eu fizer VO valendo menos 5, tá? Eu vou ter a aceleração igual a menos 1. Quando a minha velocidade for igual a T, a velocidade inicial vai ser 0. Então, a minha aceleração vai ser 1. Velocidade igual a 35 menos 0,75. Sei que nós temos aqui o gráfico, né? O que é que tem para destacar a respeito desse gráfico? Descreva cada uma das situações retratadas pela função horária. Ressalte que essas expressões não informam a posição inicial do móvel na trajetória.
tá? Essa posição inicial, ela está sendo informada na coluna do meio aqui, ó, tá? Mas ela está dando aí a aceleração, qual vai ser de acordo com as posições iniciais. Quando a posição inicial for 20, a aceleração vai valer T. Quando a posição inicial for menos 5, a aceleração vai valer menos 1. Quando a velocidade for igual a T, é porque a velocidade inicial é 0, a partir do repouso. E a aceleração foi de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, quando a velocidade inicial partir do 35, vai ser 35 em 0,75 vezes T. E a aceleração vai valer 0,75. Quando a velocidade inicial for menos 53, mais 0,2 vezes T, a velocidade inicial foi menos 53, então a aceleração vai ser 0,2. Temos um exercíciozinho aqui resolvido para a gente aplicar isso aí. Olha aqui. Diz assim. O diagrama 1 mostrado na página 53, qual é a aceleração média no intervalo de tempo considerado? Resolução. A aceleração média é dada por 0,8. Por quê? Porque 40 foi ΔV, ΔT de 50. 0,8. Aqui eu tenho uma partícula eletrizada, colocando-se em move, obedece a essa função. V igual a menos 6 mais 8T. De acordo com esse. Quem é a velocidade inicial? Se você olhar, a velocidade inicial vai ser quem? Menos 6 mais 8 vezes T como fórmula geral. Quem ocupa o lugar de VO é menos 6. E quem ocupa o lugar da aceleração é 8 metros por segundo. 8. Mas o que significa esses valores? Significa que o movimento começa com a partícula movendo-se no sentido contrário ao estabelecido, como positivo na trajetória orientada, a 6 metros por segundo. Sobre a partícula, age uma aceleração que aumenta algebricamente sua velocidade em cada 8 segundos. Devemos esperar então que o módulo da velocidade se altere, assumindo valores menos 6 mais 8, menos 6 mais 8 vezes 2. Após 2, será de se esperar que a algum instante a velocidade deixe de ser negativa e passe eventualmente a assumir valores positivos. Tá? É o que tínhamos para comentar a respeito desta questão. Vamos dar uma paradinha, que esse vídeo já está muito longo, tá?